Pronto, bem-vindo a mais uma aula. Fábio Seligra aqui. Se eu não me engano, eu não me apresentei no primeiro vídeo, porque ainda não estou acostumado com câmera, mas a gente vai acertar isso. Na aula de hoje eu vou estar falando um pouquinho para você entender a consciência de vendas, né? Para você entender qual a dor que seu produto resolve. Porque não adianta você anunciar no Google se você não entender qual a dor que seu produto resolve. Você já deve ter ouvido muito falar sobre persona, sobre avatar, sobre a pessoa certa que é para o seu produto, né, para o seu cliente. Se você não ouviu, eu vou gravar também algumas aulas falando sobre isso e vou deixar mais claro ainda para você entender como que a gente vai filtrar isso lá no Google. Por quê? Porque se você não entender a dor que seu produto resolve, não vai adiantar nada a gente anunciar no Google. De verdade, não vai adiantar nada. Você vai estar jogando dinheiro fora. E aí eu costumo classificar de algumas maneiras, né? Por exemplo, o grau, a quantidade que seu produto realmente precisa disso. Qual a urgência? Urgência, né? Qual o grau? Porque, por exemplo, vai ter produtos que você consegue sobreviver sem ele. Você começa a procrastinar, você começa a levar isso em diante e vai deixando ali até no dia que você realmente precisa comprar. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a faixa decorativa de parede, que era o meu produto. Se você for classificar, a gente pode dar notas. Vamos começar a classificar por notas. Como que eu poderia dar uma nota para isso? Esse produto de 0 a 10, a pessoa consegue sobreviver sem uma faixinha decorativa de parede, que é uma para quarto infantil? Consegue, muito bem, consegue viver sem isso aí. E aí eu entendia isso, que eu precisava convencer, eu precisava formar conceitos antes da venda em si, que eu precisava colocar na cabeça do meu avatar, da minha cliente, a importância de ter um quartinho bem decorado, de ter o tema, de ter aquela coisa de paixão, do melhor momento da vida dela, que era que na hora que o bebê nasceu, ela ter o quartinho todo bonitinho, ou seja, ela consegue sobreviver com isso? Consegue, então. Praticamente a dor que o meu produto resolve a urgência é zero. Vou colocar aqui zero. Porque dá para sobreviver, dá para ela passar a infância da criança sem ter os adesivos decorativos na parede, né? Vamos colocar aqui agora algum produto. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, de roupa gestante. Dá para ela sobreviver sem uma roupa gestante? Você já nota aqui que agora começa a ficar mais difícil, né? Porque ela vai ter uma transformação no corpo dela e ela vai precisar de roupas mais eficientes, até mesmo pelo tamanho. E aí a gente pode dar uma nota aqui de nota 5, por exemplo. Ela vai ter, por exemplo, a calcinha pós-parto. Ela vai ter um sutiã para amamentação. Dá para sobreviver? Dá. Mas já começa a ficar mais difícil. Isso aí você precisa ter noção se o seu produto resolve uma urgência tão extrema da qual ela não consegue viver sem. Tá? A partir daí a gente vê as palavras-chave onde a gente vai encontrar. Aí eu te pergunto, vaso sanitário. Seu vaso sanitário entupir. Para pensar, dá para sobreviver? Qual a urgência que você tem em resolver um vaso entupido? É muito grande, você não tem como procrastinar, levar para o dia seguinte. Ou seja, a dor aqui é praticamente 10. Coloca aqui, vaso entupido, né? É uma dor tão grande, que você não vai ficar pesquisando 2, 3 dias para saber o melhor preço, quanto tempo o cara vai levar para ele vir consertar. Ou seja,
Aqui a nota é praticamente 10. E tem outros exemplos aí, né? Celular, por exemplo. Hoje em dia ninguém mais vive sem um celular, né? Só que o celular a gente vai poder tratar como de 7 a 8, por exemplo. Porque um celular hoje em dia, se você não tiver uma boa câmera, um bom áudio, ferramentas para você estar trabalhando, realmente é uma coisa que você precisa muito. Aí você já pode dar uma nota mais assim entre 7 e 8. Eu gosto de classificar isso aí assim, por quê? Porque você vai ter mais facilidade na hora de convencer o seu cliente a comprar. O trabalho aqui em si de você fazer uma pessoa decorar o quartinho de parede é bem maior do que você podendo estar convencendo uma pessoa a resolver um vaso entupido ou comprar um celular. E aí, a partir disso aí, a gente vai começar a trabalhar nas próximas aulas níveis de consciência, gatilhos mentais, escassez, desejo ou pertencimento. Existe muito o lance do pertencimento, da pessoa estar querendo se sentir bem com aquele produto. Porque, querendo ou não, a gente vive em uma sociedade, uma comunidade, todo mundo, a gente vive junto e cada um tem aquele grupinho seu. E aí, às vezes, a pessoa quer estar pertencendo à família da Apple, né? Do MacBook, do iPhone. E aí você consegue entender algumas coisas desse tipo. Ou seja, seu produto precisa ter um nível de urgência que você vai saber como que você vai convencer a pessoa a comprar o seu produto ou não. Joia? Tava lembrando aqui falando da dor do produto, né? Que eu acabei de fazer a videoaula, vim no shopping. E aí eu lembrei de uma coisa. Eu acabei de trocar minha película do celular. Custou R$60. Já estava procrastinando, já tinha um tempinho já. E eu sabia que tinha lugares que vendia 30, até mais barato, né? E aí eu sou do tipo do cliente que vai procrastinando, mas acabei pagando R$60. Por quê? Para resolver aquela minha dor naquela hora, porque senão eu ia deixar para depois e era capaz de quebrar o vidro do meu celular com mais facilidade, né? E aí é isso que você precisa entender. Às vezes você está em um determinado lugar e por mais que seja um valor maior, um preço maior, você acaba trocando ou comprando. E é o tempo de consciência, o tempo de compra do cliente é diferente para cada um. E aí eu vou mostrar na outra aula, mostrando a diferença do preço versus valor. Qual a diferença do preço versus valor? Por que alguém paga uma bolsa, às vezes 10, 15 mil reais? Ou então outras pessoas pagam 500, 300 e por aí diante. Então, vou colocar esse vídeo aqui como complemento. Valeu! Então, vamos para a próxima aula que eu vou estar falando aqui, que eu vou anotar aqui que eu vou estar falando. Lógico que essa aula aqui tem muito mais coisa que eu posso até acrescentar no futuro. Alguns itens que eu vou lembrar para a gente poder estar trabalhando melhor nisso aí. Então, te vejo até a próxima aula.